Fala aí, galera, tudo bom? Começando aqui mais um DC Security, trazendo assim muitos conteúdos interessantes e relevantes para vocês. Hoje nós vamos bater um papo muito legal aqui sobre alguns produtos específicos da linha de controle de acesso. E nós temos hoje a alegria aqui de estar com a gente aqui o Fernando, da Control ID. Daqui a pouco ele vai se apresentar aí. E nós vamos bater um papo aqui sobre a linha da Control ID. Hoje a Digital Connect é um distribuidor de controle de acesso da Control ID aqui na região Centro-Oeste. E a gente tem atuado bem com esse produto, que eu tenho certeza que é um produto relevante para muitos profissionais da área de segurança eletrônica. Desde já, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho para receber aí os nossos conteúdos e também deixe uma sugestão a partir desse conteúdo que nós iremos produzir aqui. Vamos lá, galera. Hoje aqui nesse bate-papo, como eu disse, nós estamos aqui com o Fernando. Ele está aqui hoje o dia inteiro aqui na Digital Connect, né? Sim, já desde manhã cedo, desde as 8, quase batendo na porta aí. Quase abrindo aqui a empresa, né, Fernando? Sim. E aí trouxe aí, tá aqui com a gente, batendo papo, alguns clientes que vieram aqui para tirar alguma dúvida, alguma coisa. E é óbvio que a gente não poderia deixar de não aproveitar, né? Corremos aqui, trouxemos ele para cá para bater um papo e conversar um pouco sobre o mercado de uma maneira geral, a Control ID, os produtos também. E eu acredito que vai ser muito interessante para a gente. Então, meu amigo Fernando, se apresente aí para os nossos amigos aí. Eu vou me apresentar, sou o Fernando, sou consultor técnico da Control ID. Né? A gente vem fazendo a parte de promotoria e a parte técnica também dentro do distribuidor. Né? Então a gente tem até um treinamento mão na massa, né? Dentro do distribuidor, que é agendado. Daí, ó, o pessoal aqui já pode agendar, pode cobrar aí para a gente tá fazendo juntamente com o pessoal da distribuição. Né? Apresentar um pouco, a gente entende um pouquinho de cada coisa aí desse mercado, né? É um mercado que vem crescendo cada vez mais. Eu acho que o pessoal tem que aí cada vez mais na busca dos produtos, ainda mais da Control ID. O pessoal tem conhecido aí um pouco, né? A gente é uma empresa de São Paulo, né? A gente tem nosso Parque Fabril, onde a gente produz os nossos produtos ali em Minas mesmo, né? A gente até brinca aí que a gente é vizinho dos grandes aí também, dentro desse parque aí, da parte de segurança também. E a gente também tem toda a parte administrativa ali que é em São Paulo, né? E toda a parte comercial que você já conhece pessoal mesmo lá, que é em Curitiba mesmo. Eu vim de lá de Curitiba, passar um pouco de calor aqui, né? Que a gente tá sofrendo aí com o calorzinho aqui de Brasília, pessoal. Tá acostumado com o friozinho de Curitiba, né, Fernando? Pô, não, a gente vem com 12 graus, tá calor, né? 20 no máximo aqui. Você acorda às 7 horas da manhã, já tá 22, quase 30 aí, às vezes, nessa semana aí. Mas foi bom de conhecer, a gente não conhecia, né? Quanto a gente sempre gosta de estar próximo junto com o distribuidor. E tamo junto aí nessa luta. É isso aí. É a primeira, né? Acredito que é a primeira visita de muitas. A Control ID estava na pandemia, teve um pouco desse distanciamento, que era natural, né? Sim. E agora retomando aí com força total. E eu tenho certeza que isso é extremamente importante para o distribuidor ter o nosso fornecedor dentro da nossa empresa, fazendo um dia D, fazendo alguns eventos. E vai ter outros, né? Nessa parte técnica que o Fernando falou, a gente vai sim programar um treinamento específico com os instaladores aqui na nossa empresa. A gente tem uma estrutura muito bacana hoje, e justamente para a gente poder preparar e também passar essas novidades, né? Como você já falou, Fernando, a Control ID é uma empresa nacional, né? Queria que você só frisasse isso aí um pouquinho, e eu acho que isso é importante também, uma empresa que é nacional, produz aqui, com tecnologia aqui. Queria que você falasse um pouco dessa área aí da Control ID. Então, hoje dentro da Control ID, dentro da fábrica, né, toda a parte de produção, layout, né, que a gente até brinca, né, que os 3 pilares da Control ID é o quê? Né, o design, que é totalmente diferente, tecnologia, né, e baixo custo dentro do distribuidor, então um preço bem competitivo, né, e toda a produção, todos os produtos, todos eles, número de série não são iguais, todos eles são diferentes, né, tirando os componentes que da China não tem como fazer, né? Essa é a única coisa que a Control ID não consegue produzir. Acaba não produzindo não porque não consegue, né? Por causa do custo, baixo custo mesmo, mas o restante é tudo montado dentro da fábrica. Até muito legal, quem quer conhecer, a gente consegue agendar, entra em contato com o distribuidor, entra em contato com a parte comercial e tem a visita também, né? Para conhecer a fábrica, quem tiver interesse, né? Então pode entrar em contato com a Control ID.
a Contra ID sempre está de portas abertas para mostrar como a nossa produção, né, como o produto é produzido, né, a gente fica de portas abertas aí. Bacana. E assim, é um grande parceiro nosso, a gente já trabalha há alguns anos com a Contra ID, relacionamento é muito bom, a gente estava até conversando ali sobre o diferencial, às vezes, dessa parceria, né? E a Contra ID, todas as vezes que a gente precisou de uma situação específica ou outra, muito rápido, ágil, parte comercial, parte técnica, suporte. Então, realmente, é uma marca, no meu ponto de vista, já consolidada no mercado e que tem dado esse respaldo para o distribuidor. Né? Porque o meu cliente lá na ponta, a minha revenda, o meu integrador, ele vem no distribuidor buscar isso. E na Contra ID a gente consegue desenrolar essa questão não só do suporte, mas essa agilidade do produto, a especificação, é uma orientação, é uma agilidade, é uma encomenda, é um projeto. Então, assim, vale a pena realmente a gente investir nos produtos da Contra ID. A Contra ID hoje, Fernando, eu queria que a gente começasse falando um pouco dos produtos também. A Contra ID é muito conhecida de controle de acesso. De uma maneira geral, se fala assim, Contra ID, para quem é da área de segurança eletrônica, controle de acesso. Né? Isso aí é a marca forte, realmente. O design a gente vai mostrar aqui, mas quem conhece, o design é diferenciado. Sim. Vamos falar um pouco sobre software. É importante a gente Sim. frisar um pouco a parte de software. O software da Contra ID muito prático, com muitos recursos, vai ser Sim. interessante. Mas, no primeiro momento, da linha de controle de acesso. Hoje, o campeão de vendas, acredito eu, que não é esse, mas é um semelhante a esse, digamos assim. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês verem. Que é o IDFlex. Esse aqui, no caso, é o IP65, que é para a área externa. É um dos grandes campeões de venda, mas o IDFlex Pro, ele tá aí dentro? Tá. Daí a gente tem o IDFlex Pro, né? Que é esse aqui, né? Que é a versão interna dele, né? O que muda, na verdade, de um para o outro é só a parte de resina do IP65, né? Muita gente confunde, às vezes, o que protege é a capinha dele ali. Não é. Na verdade, ele tem diferença também interna. Mas o hardware mesmo, parte de processador, tudo como funciona, é a mesma coisa. Mesma coisa. Então, assim, os campeões de venda, né? A linha IDFlex Pro para ambientes internos e IDFlex 65 para ambientes externos. Acredito que o Fernando, deixa eu ver aqui, o Fernando pode dizer para mim, até quantos usuários? Assim, o que vai diferenciar dentro de um projeto, né? A gente até brinca, né? Usuários, eu consigo aí até 50 mil aí, bem tranquilo. Mas o que sempre vai definir dentro do produto é o que você vai utilizar, né? Se é uma biometria, se é um cartão, ou no caso do facial, quantas faces, né? Isso que vai determinar a quantidade máxima deles, né? No caso da Contra ID, todos os controles de acesso que tem biometria, todos eles inicialmente é 6 mil biometrias. 6 mil. Isso. Aí, conforme você comentou de software, né? A gente tem como ampliar até 10 mil direto no equipamento. Claro, se eu precisar mais do que isso, a gente atende? Atende. Aí quem vai atender é o software daí, não na parte de equipamento. Daí muda um pouquinho, que daí a gente muda já pro ID Security Enterprise, que daí vai fazer a comunicação com o software. Aí não vai ser gerenciamento direto com o equipamento, tá? Mas todos eles padrão assim, tá na dúvida? 6 mil, conseguimos ampliar, daí é uma ponte que o integrador vai fazer com vocês, que a gente vai habilitar dentro do equipamento daí. Entendi. Tá? Nós vamos falar daqui a pouco, porque essa quantidade depende muito de uma questão de software também, né? Agora, no mercado, se não me falha a memória, a Contra ID é o que oferece dentro desse nível e custo o maior número possível de biometria. A gente conhece algumas outras marcas, mas a Contra ID sai na frente disso aí. E isso é importante, porque às vezes você tem um condomínio de alto padrão, com muitas torres, que seja principalmente condomínio vertical. Então é muita gente, né? Então tu coloca aí 2, 3 moradores, às vezes 4 moradores por apartamento, sei lá, tem 200, 300 ou mais. Então, assim, você precisa de um equipamento robusto. E a Contra ID te entrega essa qualidade, essa estética. Eu recebo muito elogio aqui, Fernando, no balcão, os instaladores, integradores falando sobre a estética. Não, isso aqui o síndico gostou porque, cara, é bonitinho. É o que os caras usam, né? É bonitinho. Então, assim, não, eu quero um negócio mais, cara, que chama a atenção. Né? O cara quer valorizar o serviço dele, né? Ele tem um bom serviço, ele quer um negócio que chame a atenção. E os produtos da Contra ID, assim, a estética dele, o design realmente é bem bacana e os caras gostam muito. Esses produtos, eles são
os campeões de venda. Muito usado não só em condomínio, mas usa-se também um centro empresarial, é um provedor de internet, né? A gente é especializado aqui em provedor de internet. Sim. É no seu data center, na sua sala cofre, é no seu escritório, você quer coibir alguns determinados acessos, a gente faz muito isso, né? São as repartições de uma maneira geral. Claro que a pegada maior, o DNA maior é condomínio. Sim. Que a gente consegue fechar o condomínio. Mas não se aplicaria tão somente para o condomínio, né, Fernando? Não. A gente, na verdade, a gente até brinca, né? Que os produtos da Contra ID, ele vai desde do projeto mais simples que você tem ali, quero só apenas, quero controlar só aquela porta, quero que ninguém entre na sala de um diretor ou de um gerente, alguma coisa assim. Ele está aplicado nesse, mas também num super complexo, né? Um projeto mais complexo, que eu tenho que levar via fibra ótica e tudo mais, e eu preciso ter um grande gerenciamento, eu consigo fazer com qualquer equipamento da Contra ID. Da Contra ID. Aí nós temos aqui, além dos IDFlex, né? Que nós falamos aqui, nós vamos ter também aqui o nosso cadastrador, né? Cadastrador de mesa. Acredito que, sei lá, 99% dos condomínios que utilizam os produtos da Contra ID colocam um cadastrador de mesa. Qual a intenção? Praticidade na hora do cadastro, né, Fernando? Sim. Porque às vezes você vai ter que, o cara vai ter que ir lá no ponto, lá no IDFlex, fazer o cadastramento. Então, dependendo do fluxo que o porteiro faz isso lá na portaria. Sim. Seria isso, né? E é uma coisa muito legal também que acontece. Esse cadastrador ele não é exclusivo para o software, no caso de DD Security da Contra ID. Você também pode ser utilizado com os outros softwares, porque ele faz o papel de ler os códigos no caso, se você está usando um 125 ou mesmo um MyFair, então ele não é exclusivo da marca, né? Que é um pouco diferente da biometria, por causa do código de segurança da biometria. Né? Mas no caso do cartão, você pode utilizar, se você já tem um software de gerenciamento aí do mercado, né? Tanto autônomo ou quanto o próprio nosso, você pode utilizar em qualquer um deles. Sei. O que acontece? Da linha de controle de acesso, Fernando, a Control ID vai ter, além do IDFlex, eu trouxe o IDFlex porque realmente é o mais vendido, é o mais comum do dia a dia. Mas tem o IDAX, tem o Nano, tem outros também, né? Que vai se diferenciar de quê? A tela, uma tela um pouco maior, tem um que tem duas, se não você me corrige se eu estiver errado. Um relé, tem dois relé. Então, assim, tem, digamos assim, dependendo do projeto, nós não temos só o IDFlex, temos outros produtos, né? Isso. Então, o que acontece muito, né? Igual a gente estava comentando, ele entra desde aquele mais simples até o mais complexo, né? Então, tem as versões, né? O Nano, que ele é mais fininho, e quem quer um negócio mais, aquela pegada mais slim, né? Arquitetos aí de plantão aí utilizam muito, né? Eu também tenho o IDFit, que é de embutir, né? Isso também conta. Aí um detalhe, desculpa, o IDFit, se não me falha a memória, nós não temos hoje aqui, né? A gente fez por um projeto específico. A cor, se eu não me engano, o IDFit eu vi branco. Isso. Então, o que acontece? A gente tem alguns projetos aplicados. Acontece muito isso em odontologia, hospital, muito, que é o quê? Já tem a espera da caixinha 2x4, que dá bem certinho. Né? O pessoal pergunta muito assim, mas vai ficar tudo fio ali barrotado? Não, ele dá certinho, já foi feito o teste também, tanto para ligação, né? Ele já vem com 2 relés embutidos e ele vem por encomenda daí na cor branca. O padrão dele acaba sendo na mesma estética, né, de que todos que são preto, mas ele consegue por encomenda na versão branca dele. Show de bola. É isso aí. Um detalhe interessante aqui, que eu acredito que é vantajoso para muitos integradores, claro que um vai ter uma opinião divergente aqui, outro lá, é a SecBox. Eu queria que você falasse um pouco da SecBox. Você que está vendo aqui esse dispositivo aqui pretinho. Ele traz uma característica muito interessante para as aplicações dos controles de acesso da Control ID, principalmente no que se concerne à segurança. Eu queria que você falasse um pouco da importância da SecBox, que é um diferencial, né, da linha de controle de acesso da Control ID, a sua aplicação, indicação, o que você aconselha, não faz assim, a distância, que você poderia falar para a gente da SecBox? Então, hoje que é indicado, né? Porque, na verdade, o que acontece? Normalmente, a maioria dos controles de acesso, ele vem embutido direto no equipamento, né? Mas, o que acontece, né? Se eu tenho um arrombamento, se alguém for lá dar um contato, ele acaba
abrindo, né, a fechadura que eu estou utilizando, se é um eletroímã, se é uma fechadura strike, uma solenoide. Então eu tenho, não vamos dizer que é uma falha, né, mas acaba sendo uma Uma segurança segurança menor. menor, Menor. né, Aham. para o equipamento. Então a Contra-ID lançou esse tipo de equipamento porque a Secbox eu consigo levar esse relé, em vez de estar embutido no equipamento, eu levo ele mais distante. Então o que é indicado, né? Como faz a comunicação Eagle, é um protocolo de comunicação, não tem uma grande distância, vou conseguir levar até 100 metros. Então a indicação é no máximo até 20 metros, né? Mas vocês vão ler na embalagem, quanto mais próximo, melhor a comunicação, né? Então ali, se você conseguir colocar até uns 10 metros ali, fica com uma comunicação bem bacana. Mas o limite dele é até 20 metros. Só que ele não serve só o relé, né? Muita gente pergunta, é só o relé separado? Não, mas ele também serve de proteção para o equipamento. Então, porque é vendido separado. Então, o distribuidor consegue vender para você, se caso queimar, que vai fazer o papel de proteção, você consegue comprar ele à parte também. Sim, aqui na Digital Connect nós temos, viu, a Secbox avulso, inclusive todos os acessórios, não só a Secbox, o acrílico, por exemplo, do IDFlex IP65, muita gente às vezes quebrou ali e tudo, a gente tem aqui, a gente procura trazer essa praticidade para o nosso parceiro. Só frisando um exemplo, a gente, nos nossos controles de acesso, por exemplo, o que é interessante que o Fernando colocou, é um argumento de venda para o instalador, para o integrador, né? Você pode ter marca X, Y, Z. E aí o integrador vai fazer uma proposta e ele quer trabalhar com a Control ID. Por quê? Porque o software de gerenciamento da Control ID vai ser melhor, o design é melhor, mas digamos que na maioria das vezes não é o caso, que o preço ficou um pouco acima, né? Sei lá, 10%, não sei. Uhum. E essa questão da aplicação da Secbox é um argumento de venda para você, integrador. Porque você pode chegar lá e simular uma situação específica. Como disse muito bem o Fernando, não é uma falha da marca A ou B. Mas a Control ID vai acrescentar uma segurança um pouco maior. Então, se você chegar lá para o síndico, para o dono de uma empresa, de um comércio, fala, ó, tá aqui, o seu controle de acesso vai funcionar perfeitamente, não tem nenhum problema. Sim. Só que, se a pessoa chegar aqui, romper aqui, tirar e cortar os fios, vai abrir. E aí, a Secbox vai te dar um pouco dessa dificuldade, digamos assim, de um acesso numa situação dessa. Então, é um argumento de venda para, eventualmente, o cara... o preço tá isso. Não, mas você vai ter mais isso aqui. Então, você vê também assim, Fernando? Isso, a gente até brinca, né, que hoje o pessoal fala, tudo é preço, preço, preço. Na verdade, a gente tem que achar formas diferenciadas aí do mercado, né, de você não concorrer com o preço, né, mas sim com o diferencial. Qual que é o teu diferencial? Fala tanto no nosso trabalho, né, com algo, a gente agrega o valor dentro de um projeto, né, e essa é uma outra coisa que a gente fala. A Secbox agrega esse valor na segurança, né, no caso na aplicação onde ele vai estar, né, e na hora de vender. Ele acaba sendo que nem você apontou. É a parte mais forte do produto, né, da Contra ID. Esse grande diferencial é a Secbox. Secbox é bacana. Aí o que acontece? A Contra ID hoje, eu costumo dizer quando eu estou vendendo, ela fechou o condomínio. Em que sentido nós vamos daqui a pouco falar para vocês de alguns outros itens da Control ID que veio para compor a solução condominial. Então o instalador hoje, o integrador, ele vai chegar na Digital Connect, então ele vai encontrar a solução condominial de controle de acesso para um condomínio, seja de pedestre, seja de veículo. Então nós vamos falar daqui a pouco. Mas, como a gente está falando dos controles de acesso aqui, Fernando, é importante falar um pouco do software. O software é sempre muito importante, por quê? Porque o software ele vai dar agilidade, vai dar praticidade, o software ele vai dar mais tranquilidade para o integrador na hora de resolver um problema. Eu particularmente morei em um condomínio, né, mudei recentemente, que era Control ID. Então o cadastro de um novo morador, a resolução de um problema, às vezes o próprio porteiro fazia, instruído pelo integrador, né, que agilizava esse processo, porque o software ele é muito dinâmico, né? Sim. Mas vamos lá. O software ID Security, que é o Lite que vem embarcado no equipamento. Não, na verdade, assim, eu consigo ter formas de acesso, né? Se eu colocar o IP dele, já vem o software embarcado do equipamento, né? Sim, então, sim, por IP você vai conseguir na interface do equipamento. Certo. Mas o software mesmo, a gente tem a versão que é o Lite e a versão Enterprise. O que vem, o cara compra aqui comigo, já vem embarcado. Inclusive, ele pode usar até 5
é isso? Isso, no gratuito. No gratuito. Isso, ele vai baixar, no caso, no site da ContraID, né? Vocês podem entrar lá, www.contraid.com.br. Você vai selecionar o equipamento que você quer, você vai lá em softwares lá, aí vai ter que as duas a versão gratuita. Você vai baixar, vai instalar, é bem tranquilo, né? Só dá um next, você brinca. E lá vai ter que a versão até 5 equipamentos. 5 equipamentos. Ressalva. Você pode usar esses 5 equipamentos. Boa parte das nossas vendas são assim. Mas aí, quando você necessita de uma robustez, você quer mais recurso no software, é um condomínio que exige um pouco mais, aí é o software pago. Fernando, queria que você desse uma pinceladinha sobre isso. Mas, de antemão, você comprou um produto único, você não precisa pagar software, não. É gratuito, funciona, roda bem, 100%, não tem problema. Mas digamos que você quer subir um pouco, o síndico exigir um pouco mais de recurso devido a uma situação ou outra. Aí sim é necessário um outro software, Fernando. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse software. Então tá, vamos lá. Então a gente vai falar um pouco dos dois, assim, vou dar uma pincelada um pouco mais. O que vai acontecer? No caso do gratuito, ele vai transformar, na verdade vai te dar agilidade. Acontece muito que, eu preciso acessar o equipamento, configurar e tudo mais, eu tenho que ir de equipamento em equipamento. Então o gratuito vai te dar essa mobilidade que é o quê? Eu consigo criar todos os cadastros e mandar lá para os 5 equipamentos de uma vez, né? Eu não preciso ficar cadastrando em um, depois ir cadastrar em outro. E no caso de eu tenho também a página de visitantes, né? Então eu consigo cadastrar aquele visitante que entrou, ou às vezes um encanador, um eletricista e tudo mais. Eu consigo gerenciar, me dar a entrada e a saída dele, né? Então eu consigo ter mais controle dentro do condomínio, de uma forma mais gratuita. Só que tudo que vai ser gerenciado é o próprio equipamento. Então às vezes a gente fala, dentro da conta a gente fala que a gente trabalha no modo offline, né? Direto no equipamento, né? Ou o pessoal conhece muito com standalone, só que é um nível um pouco mais, a gente fala que é avançado aí no mercado, né? E daí a gente tem a versão Enterprise, que já muda. Quando você compra do distribuidor, você já ganha para 10 equipamentos, tá? Só que eu já consigo ter mais gerenciamento e também consigo trabalhar em conjunto com as antenas. Até você comentou da parte de condomínio. Sim. E eu tenho um gerenciamento até do controle de vaga. Então, que é uma coisa muito interessante aí. Que eu tenho antena, como exemplo lá, acontece muito na parte comercial, né? Eu tenho a parte que eu tenho os donos, né? Que já são os donos dos apartamentos lá, comerciais. E eu tenho a parte que é normalmente do visitante. Então eu tenho, para não comprometer todas as vagas, então o que eu consigo gerenciar dentro desse software? Eu tenho a parte que é cativa e tenho a rotativa. Então eu consigo entrar o quê? Quando tiver o X, por exemplo lá, 200 vagas, 100 são das cativas e 100 são das rotativas. Então eu consigo separar dentro dele o quê? Que chegou no 100 das rotativas, ele bloqueia para não entrar mais, não ter todo aquele desconforto nem nada, mas ele não acaba deixando a vaga de quem é o cativo, né? Que é o dono, que utiliza, que vai todo dia ali, então ele acaba não perdendo essa vaga. E dentro do software eu consigo fazer isso do Enterprise. No Enterprise. No Enterprise. Tá. Aí uma ressalva. Então vamos lá, novamente para ficar bem frisado aqui. O software que eu vou baixar comprando um ou até 5 dispositivos, ele é o ID Security Lite. Lite, né? Que então, tá lá direto no nosso site. Certo. E um detalhe também. Você comprou, chegou até 5 equipamentos utilizando o ID Security Lite. Uhum. Mas para você, né? Para você instalador, né? Eu, por exemplo, eu estou instalando lá, sim, tá rodando bem, tá tranquilo, o síndico está satisfeito. Não necessariamente eu preciso pular em seguida para o Enterprise. Eu posso comprar licenças adicionais do ID Security Lite, correto? Correto. Se para mim tá atendendo, não sou obrigado a... Não. Essa é a grande diferença, né? Que o exemplo lá, ele é para você gerenciar direto do equipamento, a gente fala que é uma forma assim de autogerenciamento do condomínio. Eu não necessariamente preciso para o Enterprise. A gente vai indicar quando tem assim, 50 equipamentos, 60 equipamentos, que daí na forma do Enterprise vai até aliviar a minha rede, mas não necessariamente. Você vem, então o teu cliente vai lá, o integrador vai vir para você assim, eu quero trabalhar com 10 equipamentos, um exemplo. Eu venho lá, você vende os equipamentos, vende mais 5 licenças, que são as 5 gratuitas, que nunca vai perder isso, e vai utilizar.
Muita gente também pergunta pra gente, mas Fernando, se eu pegar, quebrou meu equipamento, né? Eu vou perder essa licença? Não, gente, fica no software, é gratuito. 5 primeiros é gratuito, é todo teu. Entendi. E aí o que que acontece? O integrador, né, o instalador, ele vai, de acordo com o cenário, fazer a aplicação, né? Em outro ponto, digamos que ele tem o 5 no Lite, mas aí houve uma característica específica, como você falou, de vagas rotativas e não. Aí vai ter que ser o Enterprise. Então, assim, vai depender também do cenário específico e da necessidade. Ele vai poder Isso. aplicar ou não. Seria mais ou menos isso, né? Isso, porque que acontece? A gente fala assim, não tem uma regra, né? Porque cada necessidade é diferente. Um exemplo lá, quando a gente fala de catraca, aí quando a gente fala de catraca, como tem um alto fluxo normalmente já na aplicação, aí a gente já indica, já coloca um Enterprise, que já dá muito mais recurso, eu já consigo fazer muito mais coisa, né? Tanto com o visitante também, eu crio algumas regras, né? Que já vai facilitar. Agora, quando eu tenho uma aplicação que é mais com os controles de acesso, aí pode ficar no gratuito, não tem problema nenhum. Você vai conseguir tirar relatório, fazer tudo o que você necessita dentro do condomínio, ele já vai te atender. Show de bola. Eu já ia entrar na parte da catraca. Como eu disse, assim, a Control ID, ela tem um condomínio todo. Então vamos lá. A gente entrou agora, na entrada do condomínio, Legal. utilizou o controle de acesso. Ponto. Tem uma catraca também. Há uma necessidade específica nesse condomínio de ter uma catraca. Legal. Nós vamos ter a ID Block, tem os modelos dela inox e não, para cadeirante. Mas vamos basicamente falar da ID Block, que é a mais comum. Sim. Importante, a ressalva que o Fernando falou aí, no caso da catraca específica, seria interessante o Enterprise pela aplicação e recurso, né? Isso. Então, assim, na catraca, Fernando, e depois nós vamos entrar na questão do facial também, né? Que a gente já sabe, já tem hoje a catraca com facial, mas na catraca ID Block hoje, o que ela oferece de diferencial de mercado relacionado a algumas outras marcas, o que o nosso integrador pode ter a mais nas catracas da Control ID? Então, hoje a gente fala da praticidade, já começa sendo uma delas. O que acontece? Na hora que você vai adquirir algumas catracas, normalmente o que acontece? Você meio que monta, vira um quebra-cabeça, né? Você tem que comprar um controlador de acesso, tem que comprar se é leitora, se não é, né? E na nossa não. Quando você já pede dentro do distribuidor, a gente já te manda montada. O que você precisa? É só energia e um cabo de rede para poder gerenciar. Tá? Eu consigo fazer o gerenciamento dela tanto no gratuito quanto no Enterprise, tá? Só que a gente sempre vai indicar o Enterprise porque normalmente é um alto fluxo e o gerenciamento de recursos da catraca ela é melhor no Enterprise, tá? Aí que vai acontecer. O que vai mudar uma coisa ou outra também vai ser no facial. O que acontece? Hoje na catraca ID Block eu tenho o modelo facial dela, aí que o integrador vai precisar, que é um switch a mais além da alimentação e do cabo de rede, porque daí ele vai vir com 3 cabos de rede, os 2 faciais. Mas tem uma coisa muito legal dentro do nosso software, que é o quê? Ele não consome, por exemplo, no caso do facial, que é os 2 facial de entrada e de saída, mais a catraca, né? Que seriam, teoricamente, 3 licenças aí. Sim. Não, dentro do nosso software ele entende como um único equipamento. Então, eu não perco licenças, né? Então, um exemplo lá, você comprou, são 10. Você não vai perder 3 já numa catraca, né? Então, você vai perder só uma licença, então consome. Então, você também economiza nessa parte de licença até no software também. Bacana, bacana não saber. Lembrando que o Enterprise também a gente vai vender, após esses 10, né, avulso as licenças adicionais, de acordo com o que for crescendo. A catraca, a gente tem ela, só a catraca sem o suporte e os faciais. Nós temos, inclusive, aqui em estoque na Digital Connect. Mas também, acredito que muitos viram, vai uma dica aí também, depois a gente vai colocar aqui na descrição aqui o site da Control ID, que você vai verificar lá que a Control ID tem uma catraca que já vem com os 2 faciais, né, Fernando? Que é essa que você falou. É muito bacana, por quê? Porque hoje o controle de acesso facial, e agora a gente já vai entrar no controle de acesso facial, é uma realidade. Embora começou por uma necessidade, infelizmente, por essa dificuldade que nós passamos na pandemia, né, pela questão de toque e tudo, mas se tornou uma realidade de mercado. Hoje se tornou, ágil, é prático, é seguro. Então, assim, veio de uma necessidade muito específica, infelizmente ruim, e se tornou um nicho de mercado muito bom. Sim. E hoje o controle de acesso facial da Control ID é um controle de acesso muito bom, rápido, fácil na integração. Inclusive nós estivemos visitando um cliente que ele deu
né, bons, digamos assim, boas notícias, né, Fernando? Sim. Disse que testou com algumas marcas, mas que realmente a Control ID foi a melhor, é um parceiro nosso aqui, o Erli. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco agora do controle de acesso facial, né, dessa realidade, o que a Control ID tem a mais, de mercado, o que a gente poderia entender um pouco desse produto? Então, o facial eu falo que é um dos produtos queridinhos dentro da Contra ID, né? Que a gente fala além do design, né? O pessoal, a gente fala que ele tem uma facilidade em alguns quesitos, né? Que eu gosto muito. Eu falo que uma delas é essa inclinação. Parece ser uma coisa tão simples, né? Que a maioria é tudo muito reto, né? Mas aí quem são baixinhos e quem são mais altos aí vão saber responder isso aí. Quem já utilizou um facial. Que normalmente o que acontece? Às vezes o baixinho tem que ficar na ponta dos pés ali Para fazer a leitura. para fazer a leitura, né? E quem é muito baixo às vezes tem que Muito ficar alto, tem que abaixar demais. tem que abaixar demais, né? Então eu falo que esse ângulo aqui deixa mais confortável, né? E tem uma medida, né, Fernando? Se não me falha a memória, não sei se é 1,5 m, assim, o indicado, né? Sim, até 1,5 m. Daí o que acontece? Sim. Muito, né? Às vezes, se você colocar o nosso também, se a pessoa chegar muito perto, também vai ter esse problema. Mas o que acontece do nosso? A gente tem um controle que é o quê? De 15 centímetros até 2 metros. Então isso se torna confortável. Porque todo mundo aí tem criança, ainda mais em condomínio, né? E quer entrar. E a criança tá sozinha ali, saiu do carro antes e quer entrar primeiro, né? E elas normalmente são crianças pequenas, né? Sim. Então essa facilidade de configuração, quando você tem pessoas mais baixas, você consegue aumentar essa distância até 2 metros. Isso facilita para as pessoas mais baixas e também para as pessoas mais altas. Entendi. Então, assim, a Control ID hoje tem 2 modelos, né? Um que tem 3.000 faces e um que chega até 10.000 faces. Isso. Tem uma característica também, a questão do CIP, de um para o outro. Explica para a gente aí essas diferenças de faces, se tem algum outro agregado, não sei se cartão, eu acho que biometria não tem, né? Não tem, não, mas... O que acontece hoje? Hoje a gente tem, todos os equipamentos têm umas características muito bacanas. No caso do facial, ele tem 3.000 e uma versão de 10.000. Só que eles vão ter o quê? Todos eles vão ter cartão e vão ter senha, tá? Então eu também consigo utilizar o que neles? Eu consigo fazer dupla verificação também. Então, exemplo lá, eu quero deixar mais seguro ainda, né? Igual quase de filme, a gente fala que é quase de filme policial, de Hollywood aí. Você quer o quê? Colocar a sua face, sim, mas eu quero também utilizar a senha para confirmação, você pode. Acontece isso muito com cartão, né? O cartão você acaba emprestando um para o outro, mas você quer ter uma confirmação, você usa o facial para identificar o cartão com a face. Aí não tem como de dar errado aí, né? Nessa situação aí. Entendi. Aquela questão de foto, é interessante às vezes da adulteração, né? Que às vezes pode acontecer. O nosso cliente até deu essa ressalva lá. Eu tirei uma foto, né, tirei uma foto e vou colocar lá no controle de acesso. Ele vai abrir ou não vai abrir? Como que é essa... E até questão de pessoas parecidas, né? Vamos colocar pessoas gêmeas. São 2 pessoas ali muito parecidas. Como que o controle o facial vai reagir a isso aí? Então vamos lá. Então, são 2 coisas bem bacanas, são 2 perguntas bem interessantes que perguntam muito pra gente, né? Mas tem respostas diferentes, né? No caso da foto, não acontece, tá? Já vem habilitado direto, a gente tem que ser viva. Ele sempre vai tentar buscar uma forma viva, porque a foto ela acaba sendo estática e ele identifica isso, sim, tá? Entendi. O código que a gente utiliza deles é da Safer, é um código muito forte no mercado aí, não tanto nem só brasileiro, mas também como fora. Então ele vai identificar mesmo. Então ele não vai aceitar, então podem ficar tranquilo. No caso de pessoas gêmeas, aí dentro do facial eu tenho níveis de segurança, né? Eu posso aumentar, diminuir, porque acontece muito com óculos, máscara, né? Por causa da situação que a gente teve, né? Então a gente tem que diminuir, porque a face ela tem várias características, né? Então, no caso, gêmeos, ele pode sim liberar, tá? Mas não é porque o código é falho, não. Porque a gente tem gêmeos aí idênticos. Tem. Aí não tem como fazer. Daí é o gerenciamento que a gente fala que é um pouco interno, né? Se eu tenho duas pessoas, eu tento identificar de outras formas, né? Não só que daí entra na confirmação de um cartão ou de uma senha para saber identificar a entrada de qualquer um e de qualquer outro. Então a gente
teve já alguns casos que a gente sempre indica o quê? A face vai dar para não dar mesmo, vai lá e utiliza o cartão para fazer a dupla confirmação aí. Mas ele vai dar sim, se for idêntico, vai ele passar. vai passar. É interessante isso. Lembrando que em custo-benefício, hoje o produto da Control ID, o controle de acesso facial, está muito bom, viu? Vale a pena você, integrador, procurar o seu consultor de vendas da Digital Connect, você vai ver que o produto está muito bom em termos de custo-benefício. E o produto realmente funciona muito bem, a gente tem visto. Não tive retorno ainda desse produto, em vendas, não tive. Um retorno ou outro, mais uma questão de orientação de configuração, o nosso suporte técnico aqui pôde resolver, e quando não, a gente aciona o pessoal da Contra-ID, que também nos atende muito bem. Então vamos lá, como eu disse, a Contra-ID fecha o condomínio, o Fernando. Então tem um controle de acesso, né? A pessoa entrou, o visitante entrou, principalmente o morador, né? Utilizou o controle de acesso facial, porque nesse condomínio específico, estou dando aqui um exemplo, Sim. teve a necessidade de um recurso maior, de uma qualidade melhor, de uma segurança melhor. E agora o cara precisa sair com a mesma praticidade. Ele tem que sair com a mesma praticidade. Ele está vendo um condomínio muito bacana. Poxa, aqui quando eu não coloco aqui a minha face num determinado local, eu venho aqui, coloco o meu dedo, a minha biometria, entro, tá ágil, tá prático, né? O cadastramento lá também tá tranquilo, através do cadastrador de mesa, mas aí o cara tem que sair. E aí a Control ID também tem essa solução, né? E uma baita de uma solução que, assim, tá vendendo muito, e assim, não tem retorno, não temos dificuldade, não tem uma situação ou outra específica que faz parte de produtos eletrônicos, mas aí a Control ID teve uma sacada, né, que incorporou na antena algumas coisas específicas, vou deixar para o Fernando falar. Cara, e esse produto realmente é um produto muito aceito, assim, não se tem dificuldade. É aquele produto que a gente fala que se vende, às vezes o vendedor não precisa nem falar muito dele, né, o cara já conhece, vê ali, poxa, esse produto me atende, e eu queria que você falasse da ID UHF, né? Sim. A nomenclatura eu acho que é essa, né? Que é a antena veicular, né? Para entrada e saída de veículo. Então, vamos falar um pouco dela também. A gente fala também que é um dos queridinhos dentro da Contra ID, porque uma coisa muito bacana dentro da Contra ID, vou falar até como o Fernando, né? Que eles escutam muito o integrador, né? Quais são suas dificuldades, o que aquele produto pode melhorar e sempre vai melhorar, né? E eu acho que a antena ela foi o X da questão assim dos produtos dentro da Contra ID. Porque quando você vai comprar uma antena de identificação, você precisa de muitos acessórios, muita coisa. E qual que é um problema que a gente fala que é um pouco no Brasil, né? É infraestrutura. Quem sabe aí no mercado aí integrador, já deixa esse like aí que a gente sabe que tá falando aí, deixa nos comentários, né? E deixa nos comentários aí quem coloca aí hashtag já sofri, porque todo mundo sofre com infraestrutura, né? Então às vezes um cabo de rede a mais, às vezes nem passa, né? Então a antena ela é uma delas que a gente pegou o quê? Pegou a nossa controladora e embutiu direto no equipamento. Então você compra a antena, ela já tá tudo embutido. Então ela vai ter o relé de acionamento, ela vai também fazer, ele tem um relé já dele mesmo, no caso para você utilizar aí um semáforo, alguma coisa, mas ela também vem a comunicação da SecBox. Então você vai ter 2 relés no caso dela, tá? Uma outra coisa muito legal, a interface, como ela não tem touch, aí eu preciso fazer a comunicação direto de um computador, tá? Mas já vem tudo embutido. Então eu consigo criar regras, consigo cadastrar todo mundo, né? Tanto da entrada e de saída, eu consigo dizer no software quem que está entrando e quem que está saindo. Então eu consigo gerar relatórios com um único equipamento. Eu consigo fazer esse cadastramento, obviamente, por usuário, nesse aqui é o morador A, B, nome, apartamento, então vai ficar tudo registrado. Tudo registrado. E uma coisa muito legal, que um exemplo lá, estragou a tag, não está funcionando nem nada, mesmo acessando direto nela, você vai ter por usuários. Então eu consigo lá excluir aquela tag e no caso você pode vender outra tag para ele que vai dar super certo. Eu consigo ter esse gerenciamento de excluir ou não o adesivo, né? No caso o da adesivo tag. do carro. Legal. Qual é essa distância, Fernando, da leitura, né? O carro vem, qual é essa distância? Normalmente tem uma distância específica, né? Da Control ID. Qual é essa distância mínima, máxima que vai ler o tag? Nesse caso a gente diz o quê? Ela vai ler até 15 metros, mas não tem uma regra de posicionamento, porque depende muito do condomínio. Acontece muito que o condomínio às vezes é uma entrada e uma saída no mesmo local.
não é uma entrada específica para uma entrada específica para outro. Acontece muito em shopping também, que é aquela subida que, tipo caracol, aí o Sim, sim. posicionamento é também diferenciado, né? Então, assim, regra de posicionamento e a distância que vai pegar vai depender muito de local para local. Mas dela até um ponto máximo dela de potência até 15 metros. 15 metros. É óbvio que aí na hora de instalar, o integrador pega o carro dele mesmo, coloca uma tag, vai e vai mostrando para o síndico, para a pessoa responsável pelo serviço ali, aqui tá bom, aqui não tá, né? Porque Sim. realmente, às vezes você fala 15 metros, mas ela pega aqui, mas tem esse caracol, ou às vezes tem uma inclinação, ou até um aclive, né? Vai descer demais, não sei, então vai ser relativo, vai mudar. né? É muito relativo. Mas assim, me fala aí também de outras regiões, Fernando. Estou falando aqui basicamente de Brasília, né? Mas em outras regiões, como tem sido a aceitação, esse produto, o retorno? Seria interessante, particularmente no distribuidor, o retorno ainda é pouco, né? Uhum. Sei lá, se a gente, sei lá, vendeu, vamos colocar 50, 60, não sei. Voltou duas. Tivemos outros retornos no sentido, mas foi configuração, a controle de assessor, a gente acessou, resolveu, outras não, tivemos que mandar para a fábrica para vir, né? Como que está essa questão de RMA, não só da antena, mas da linha, de uma maneira geral, da Control ID? Assim, parte de RMA, a gente fala bem aberto, né? Todo produto eletrônico, ele pode sofrer, não só do equipamento, mas da própria rede, a rede elétrica aí, a gente sabe como ela é, né? A gente, no Brasil, o Brasil é imenso aí, e a gente tem uma variação muito alta de tensão. Então, isso no produto eletrônico, ele sofre bastante, né? Não só nós como Contra-ID, o mercado inteiro sabe como que é esse tipo de problema, mas hoje, normalmente, o mercado aí varia de até 3% aí do produto que a gente fala de grandes escalas, né? É normal, né? Você tem uma RME de 3%. Hoje a Contra ID ela é 1,5%. Então é bem baixa nos produtos, né? É uma coisa que a Contra ID ela, ela gosta muito de dizer que ela testa os produtos dela, ela gosta de sempre entregar o melhor produto para o cliente, né? Porque a gente sabe, né? Se você tem um problema no produto, você tem que buscar, aí você vai pôr na ponta do lápis o quê? É os R$ 50 da ida mais R$ 50 de volta, né? Sabe que uma ida, na segunda, na terceira ida, o teu lucro acaba indo lá por água abaixo. Sim. Então a Contra ID hoje tá o RMA de 1,5, é muito baixo que tem no mercado, né? Então a gente preza muito por esse valor. E um exemplo disso eu falo que é o facial, é orgulho. Quem quiser ir na fábrica vai conhecer. A gente testa todos eles, né? É um orgulho de dizer aí que a gente tenta sempre prezar pela melhor situação para o cliente. Isso é bacana também. E quando a gente normalmente chega os produtos, principalmente os produtos novos, como chegou o facial, a antena, a gente fez alguns testes internos também de bancada. Legal. E a gente viu assim a qualidade, o produto funcionando muito bem. E também a parte do suporte da Control-ID, que é muito boa. Deu algum problema, liga lá, eles resolvem. Faz o acesso, né? O integrador está lá com dificuldade, a Control-ID faz o acesso. A Digital Connect também vai te dar esse suporte. Então acaba que você tem um produto de qualidade, preço bom, um suporte técnico por trás para te auxiliar, para te ajudar. Então, nesse momento, o integrador, esse produto para ele é muito importante, porque ele vai ter todo o respaldo, né? Do produto, do distribuidor, da fábrica, suporte. Então, ele não vai ficar na mão. Porque a gente pensa assim, não, no modo geral, né? Que tem que ter esse respaldo, né? Você tem uma dúvida, às vezes acontece ali no dia a dia corrido, ligou de uma forma errada, aí o suporte ele vai te perguntar como que você instalou, passo a passo, vamos dar uma olhada, né? Então isso no final conta, né? Que toda vez todo dia tem um problema, alguma coisa, preciso ligar, liga daqui 15 dias, aí não é a posição dentro da Contra ID, tá? Sempre pode ligar no nosso telefone de suporte técnico, que eles vão te atender e vão te atender super bem. Beleza. É isso aí. Passando aqui para o nosso final. A Control ID tem muitos outros produtos. Vale a pena você dar pode pesquisar no site da Control ID, da Digital Connect. E também aqui na empresa, no balcão, você pode ligar, conversar com o seu consultor de vendas. A gente vai te orientar. Uma coisa é certa, para quem pensa em solução condominial, a Control ID é disparada a primeira colocada. E não só isso, né, pessoal? Se tá pensando em qualquer produto Control ID,
liga pro pessoal aqui da Digital Connect. Os caras são um especialista na área. Pode falar aqui com o pessoal que qualquer dúvida. E como diz, né? A gente não sabe tudo, né? A gente conhece a gente conhece quem sabe, né? Então o pessoal vai ter o telefone direto nosso. Também a gente sempre está à disposição, também tanto como fabricante aí pro pessoal da Digital Connect aí. E dar um parabéns para eles, a loja sensacional. Pessoal, não se esquece de dar o like pro pessoal aí, que eles merecem muito. Tá obrigado. Assim, a gente tem se esforçado. A gente mudou recentemente aqui, talvez um ou outro integrador ainda não sabe, a gente mudou de Taguatinga Norte para Taguatinga Sul, uma loja mais ampla, com estrutura melhor, com esse estúdio de podcast, uma sala de treinamento, tem toda uma estrutura montada para a gente poder atender melhor, dar esse conforto melhor para o nosso integrador. E como a gente conversou, né, em off, Fernando, a nossa intenção é poder preparar melhor o nosso integrador. Legal. E aí, treinamentos como da Control ID e outros mais, nós faremos aqui para que a gente possa somar junto. A nossa intenção, com uma estrutura muito mais ampla que temos hoje, é justamente que o nosso integrador utilize essa estrutura de treinamento, de teste de equipamentos, inclusive de bate-papo, que um ou outro integrador já fez aqui com a gente até convida aí, porque isso aqui é interessante enquanto é bom para a Digital Connect, para o nosso parceiro, para a nossa fábrica. Então, assim, nós pensamos muito num todo. E é por isso que a gente tem crescido. E como eu disse para você, tivemos que mudar de um local para o outro, porque o desafio estava maior, a gente já não estava comportando, a gente tem que crescer, né? Com certeza, né? E a gente fala assim, que depender de nós, da Contra ID, estamos sempre apoiando vocês, e o que precisar da gente, pode sempre estar contando com a gente. Show de bola. Obrigadão, Fernando. Um abraço para a galera lá. Fica aí novamente um recado para vocês, deixa o seu like, o seu comentário aí, ative o sininho para receber os nossos conteúdos e sempre ligado aí no nosso DC Security, falando de produtos de segurança, soluções de uma maneira geral. Qualquer dúvida desses produtos, mande aí deixe o seu comentário ou entre em contato com um dos nossos consultores, que a gente vai ter o maior prazer de montar o seu projeto, de te oferecer a solução e, se tiver uma questão específica, te auxiliar nisso, tá bom? Desde já, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo.